O Internacional venceu mais uma no Campeonato Gaúcho e assumiu a liderança da competição com reservas aqui no gramado sintético do Paço da Areia. Após a partida, muitas revelações aconteceram na entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê sobre a preparação para essa partida, e o técnico argentino basicamente abriu as portas para duas saídas no elenco do Internacional. A gente fala sobre a redenção de Tauan Lara, que também foi assunto da coletiva do técnico argentino. Além disso, Pedro Henrique falou na saída de campo que time, para ser campeão gaúcho, precisa passar pelo que o Inter passou nesta noite aqui na Zona Norte de Porto Alegre. E também a ação estranha que Gabriel e Magrão tiveram após o apito final. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo, direto aqui do estádio do Paço da Areia, onde o Internacional, com reservas, venceu o São José, todos os detalhes e todos os bastidores do que aconteceu no pós-jogo do Internacional, no vestiário também, e o que foi falado aqui no Paço da Areia. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vai lá em KTO.com, usa o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para sair brincando lá na plataforma da KTO, tá certo? Bom, rapaziada, o Internacional com reservas venceu aqui no Paço da Areia. E eu falei aqui em todos os meus espaços na rádio e na TV Bandeirantes e aqui no canal, o Inter venceu na borracharia do Paço da Areia, conseguiu uma ótima vitória contra a equipe do São José, com reservas, e assumiu a ponta do Campeonato Gaúcho. O Internacional com a mesma pontuação do Grêmio neste momento, mas é o líder do Gauchão. O Grêmio vai jogar com reservas em Erechim no meio de semana contra o Ipiranga, enquanto o Inter, com titulares, vai jogar contra o Brasil de Pelotas em casa, quem sabe abrindo mais vantagem para o seu maior rival na liderança do Campeonato Gaúcho. Bom, foi uma partida que, assim, foi ruim, até pelo gramado. O Inter com time reserva, o Inter, quando jogou com reserva nesse gauchão, não fez boas atuações sob comando do técnico Eduardo Cudê, e mais uma vez foi aqui hoje, com o gol de pênalti do Carlos de Pena, o Inter acabou vencendo a equipe do São José. E tem alguns pontos importantes que foram trazidos pelo técnico Eduardo Cudê na sua entrevista pós-jogo. Por exemplo, a grande confusão que aconteceu na partida, que talvez tenha sido o fator que mais chamou atenção na partida, a confusão entre o Tina Balbino, que é o técnico da equipe do São José, e o técnico Eduardo Cudê. Os dois foram expulsos, envolveu os dois bancos de reservas, as torcidas arremessaram garrafas d'água para dentro do gramado, e sim, enfim, foram cenas lamentáveis. E o Cudê explicou esse caso que talvez tenha sido o que mais chamou atenção na partida aqui no Paço da Areia. Ele disse que queria pedir desculpas por ter reclamado tanto pela jogada, que ele achou que foi uma jogada feia pro futebol e que ele pediu desculpas pro treinador rival. Ele disse que ele não é acostumado a isso, tanto que foi o primeiro cartão vermelho dele desde que ele veio treinar no futebol brasileiro entre Internacional e Atlético Mineiro. Ele acha que não foi tão grave o que aconteceu ali, que não precisava o árbitro ter dado cartão vermelho pros dois técnicos, que ele poderia ter dado cartão vermelho, mas que muitas vezes é considerado antecedente pro lado ruim. Só que, no caso dele, poderia ter sido considerado pro lado bom, não foi. Ele acabou sendo expulso e pediu desculpas também pro Tina Balbino, técnico do São José. Bom, sobre as estratégias para vencer aqui no gramado sintético do Paço da Areia com a equipe reserva. Ele disse que ele sempre esteve confiante em relação ao grupo todo, que não foi algo pessoal com ninguém, ele tinha que escalar quem ele tinha que colocar para o jogo, que ele tem um time, ele não gosta de falar sobre time titular ou time reserva, mas que ele tinha um time mais preparado. Ele não quis entrar no mérito, mas ele colocou o time reserva do Inter aqui no Paço da Areia. E ele disse que para quarta-feira vai ser a mesma coisa, ele vai ver quem vai estar melhor condições para entrar em campo. Tanto que ele diz, vamos falar do próximo jogo, e no próximo jogo os melhores que estão à disposição vão jogar. Vamos seguir assim. Falei das 2 semanas de trabalho iniciais que não são normais, porque tem jogo o tempo todo. Vamos seguir trabalhando. O Inter já se representa amanhã à tarde no CT Parque Gigante. O Cudê também falou sobre um assunto que foi muito interessante, que foi o Tauan Lara, que ficou afastado treinando em Alvorada por estar acima do peso, 4,5 kg acima do peso ideal dele quando ele se representou no CT Parque Gigante. E o Tauan Lara foi relacionado pela primeira vez no ano e foi titular do Internacional. Eu questionei o técnico se ele vai contar com o Tauan Lara pro resto da temporada, até porque o Inter tá procurando um lateral esquerdo no mercado, e ele disse
que ele tem que trabalhar para o grupo e não só para o Tauelara, sempre tentando os educar. Sempre tentando educar cada jogador, e aí ele disse que tem que educar o comportamento para um atleta profissional, porque ele é um capital do clube, que tem que tentar educar, sobretudo hoje, porque os jogadores da base não têm muitas vezes educação e um comportamento. E ele disse que essa educação que ele dá para o Tauelara e para os demais atletas acontece no dia a dia. Tanto que ele disse, tudo que não se faz certo é uma falta de respeito para o grupo. Não é só cobrar da minha parte, é tentar ajudar. E aí ele disse que não falaria especificamente do Tauelara ter estado acima do peso, mas ele deu uma ótima resposta sobre estar tentando ajudar também o Tauelara no dia a dia. A gente relatou na Rádio Bandeirantes diversos momentos em que o Magrão, diretor de futebol do Inter, vinha aqui, abraçava o Tauelara, conversava com ele antes da bola rolar e também depois da partida, e o Inter vai tentar dar essa sequência para ele até conseguir a contratação de um lateral esquerdo. E também, além do Tauelara, outros 2 jogadores tem uma possibilidade de saída do Internacional e a gente vem falando sobre eles nos últimos dias, que é o Gabriel e o Pedro Henrique. E a entrevista do Kudê, olha, eu não sei se vocês também interpretaram dessa forma, tá? Mas pra mim ficou muito claro que o Kudê escancarou a porta para a saída desses 2 jogadores. E não no sentido ruim da coisa, mas deixando claro que os jogadores querem e precisam de mais minutos e talvez o Inter não seja o melhor lugar para eles conseguirem isso nesse momento. Ele disse que o mercado ainda está aberto para o Inter, que isso acontece para todos os clubes também e que ele tem que estar alinhado escalando o time. Porque ele não pode ficar colocando um jogador que por vezes está para sair. Porque talvez ele pode colocar um jogador que tem possibilidade para sair, mas no fim ele acaba ficando, e aí o Kudê vai ter que gerenciar isso. Ele disse que tenta formar sempre o melhor grupo. Só que muitos jogadores têm essa possibilidade de irem para outros clubes, e muitas vezes acertam outros jogadores que podem estar vindo para o Internacional, e que ele tem que lidar com isso. Tanto que ele disse que hoje ele não sabia se contava com o Pedro Henrique. Não sabia se contava, ele não jogou o último jogo, e aí ele até disse, por que ele não jogou o último jogo? Porque eu não sei se ele vai ficar. Porque a gente sabe, o Pedro Henrique tem uma situação de negociação com o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro nesse momento. O Gabriel da mesma forma, ele pode acabar deixando o Internacional hoje, no gramado sintético, uma condição adversa para quem teve uma lesão recente e grave no joelho. Foi o primeiro jogo do Gabriel com a camiseta do Inter nessa temporada 2024, mas o Kudê deixa claro que muitos jogadores não estão sendo utilizados porque podem acabar saindo e que ele não sabia, por exemplo, hoje se contava com o Pedro Henrique porque ele pode deixar também o Internacional. Pra gente fechar sobre o que o Kudê falou, tá? Ele destacou que não trabalhou nada de especial para esse jogo aqui, que não tinha o que fazer. Ele tinha que trabalhar o que ele estava trabalhando no dia a dia e dar sequência e ritmo para alguns jogadores, e foi dessa forma que o Inter se preparou para essa vitória aqui no gramado sintético do Paço da Areia. Além do Kudê, o Pedro Henrique foi o único jogador do Internacional a falar na saída de campo, e ele destacou que o importante, apesar da diversidade, apesar dos torcedores tocando garrafa no campo, gramado horrível, sintético, o importante era vencer. Todas as equipes vão ter dificuldades no sintético do Paço da Areia e que para ganhar o Gauchão precisa passar por isso. Nenhum outro jogador falou na saída de campo, mas eu quero aqui destacar um movimento a ver com o que o Kudê falou de uma saída, que é a do Gabriel. Na saída de campo aqui, a gente estava bem próximo, nós da imprensa, dos jogadores, e o Gabriel passou pelo Magrão, os jogadores estavam indo pro ônibus para já voltarem pro Beira-Rio, pegarem seus carros, enfim, irem para suas residências, e o Gabriel olhou pro Magrão, os dois têm uma ótima relação, o Magrão abraçou o Gabriel, saiu andando e ficou naquele tom como se o Magrão tivesse esquecido de dizer algo pro Gabriel. E aí o Gabriel fala, Magrão, não esquece, a gente tem que se ligar mais tarde. E o Magrão falou, beleza, quando eu chegar em casa me liga. E tudo isso aqui na nossa frente. E aí depois eu fui sorrateiramente, conversei com o Gabriel rapidamente, perguntei, Gabriel, vai ter que conversar com o homem, vai ter que ligar pro Magrão, porque... Aí eu falei, é pra resolver vida, enfim. Aí ele deu uma risada, desconversou e saiu andando. A gente sabe, o Gabriel é um dos jogadores que puxa essa fila de possibilidade de saídas do Internacional. E até um adendo aqui, tá? Porque todo o corpo diretivo do Inter estava aqui no Paço da Areia, exceto o presidente Alessandro Barcelos. Pelo que me relataram, não está fora do Brasil. Está no Brasil, mas ele não estava aqui no Paço da Areia. Se fala que é um compromisso pessoal e não profissional, enfim, mas em outros momentos que o presidente viajou também se falou nesse tom. Mas o presidente não estava aqui com a direção, que é algo que ele faz costumeiramente. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.